Amém? Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração para nós estarmos meditando nessa noite. E eu quero que você abra lá, Salmo 127. Salmo 127, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para estar meditando nessa noite. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com ele junto às portas da cidade. Amém? Curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, o Senhor conhece o mais profundo de cada coração. O Senhor sabe o que cada vida veio buscar aqui nessa noite. O Senhor sabe, Senhor, o que cada pessoa está necessitando. Se é uma palavra de direção, se é uma palavra de ânimo, se é uma palavra de cura. Pai, se é uma palavra de consolo para um coração entristecido. Tu és aquele que consola a nossa alma, Pai. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, desvendo o teu querer. Que não seja só mais um culto, Pai. Que não seja só uma despedida, mas seja uma noite, Pai, de nós te encontrarmos. Uma noite de nós falarmos pessoalmente com o Senhor. Uma noite do Senhor falar conosco. Uma noite, Senhor, do Senhor nos encontrar, Pai. Assim como o Senhor encontrou a Jacó, tocou nele e o transformou em Israel. Senhor, toca nas nossas vidas nessa noite. Que essa palavra, Senhor, venha achar este coração aberto, Pai. Toda mente, Senhor, cativa ao reino das trevas. Que essa mente, Senhor, seja liberta agora, na autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai, e levada à tua obediência, Pai. Acampa os teus anjos neste lugar. Eu repreendo agora toda tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar este culto. Que seja frustrada agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Este salmo nós sabemos, né? Muito provavelmente foi escrito pelo rei Salomão. Ele é um cântico. Ele é um cântico de peregrinação. É um cântico que as pessoas cantavam, os israelitas cantavam, quando eles iam passando de cidade por cidade até chegar nas festas de Sião. Então era um cântico que as famílias cantavam junto. Que as famílias cantavam, proclamavam, meditavam, falavam. Eles iam cantando e falando, né, como as meninas cantaram aqui o Salmo 126. Cantaram, assim eles faziam. Eles pegavam os salmos e saíam pelas ruas e pelas estradas, cantando e profetizando aquilo sobre a vida deles, amém? Então vamos lá. O que eu quero falar, o que o Senhor colocou no meu coração, está no 4. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E o tema que Deus me deu para essa palavra é filhos, flechas na mão de um guerreiro. Os filhos são as flechas na mão de um guerreiro. Esse salmo, ele foi escrito e o primeiro versículo começa falando assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica o que estão trabalhando. O que seria isso? Quando nós vamos edificar, edificar significa construir. Quando nós vamos construir uma casa, a primeira coisa que nós fazemos é furar o alicerce e fazer um alicerce. E a palavra, e as pessoas dizem, né, quem vai construir, quem é o construtor, que quanto melhor e mais reforçado o alicerce, mais firmeza tem essa casa. Mas se nós pegarmos um terreno e chegar lá e começar a construir sem fazer o alicerce, o que vai acontecer com essa casa? A primeira tempestade, o primeiro vendaval, essa casa vai cair.
A primeira coisa que acontecer, a primeira chuva forte, vai entrar água por debaixo da casa. Então aqui ele está falando assim, se o Eterno, ou seja, se Deus não edificar a tua casa, não adianta nós edificarmos. Então essa palavra está dizendo que a nossa casa, ela tem que ser firmada na rocha que é Cristo. Como Jesus falou na parábola dele, da diferença daquele que faz a casa na rocha e daquele que faz a sua casa na areia. Então ele fala que sensato é uma pessoa que fez a sua casa na rocha. Essa rocha nós sabemos que é Cristo. E Cristo nós sabemos que é a palavra de Deus. Porque em João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, na verdade, nós temos que edificar a nossa casa em cima da palavra de Deus. A palavra tem que ser o alicerce da nossa casa. A palavra tem que ser o alicerce da nossa família, dos nossos casamentos, dos nossos filhos. A palavra tem que ser o nosso alicerce, amém? Então, quando nós vamos constituir uma família, como as meninas aí estão namorando, daqui uns dias vão constituir a família. Como elas vão constituir? Como elas vão edificar? Em cima da rocha que é Cristo. Em cima da palavra. Amém? Porque se você fizer em cima da palavra, vai dar certo. Amém? Mas fora da palavra, tudo que está fora da palavra vai dar problema lá na frente. Amém? Então a nossa casa, ela é edificada sobre a palavra de Deus. E aqui ele está falando que se o Senhor não proteger a cidade, inútil será montar uma sentinela. Aqui ele fala primeiro da casa, de um convívio particular, família, e depois ele joga no âmbito da cidade. Ou seja, aqui ele está falando assim, a nossa segurança, ela não vem de cerca elétrica. A nossa segurança, como nessa época que antigamente, eles fortificavam as cidades, construíram aquelas muralhas. A gente via em Jericó. A muralha enorme, larga, grande, em volta da cidade. Em volta da muralha, muitas cidades tinham água em volta, para dificultar o acesso dos inimigos. Mas aqui, o que Salomão está falando? Que não adianta nada ter muro. Não, aí, naquelas muralhas tinham sentinelas. O sentinela ficava lá no alto da muralha. E qual que era a função do sentinela? Quando o exército vinha invadir, eles viam de longe o exército e avisavam os reis, está vindo o exército invadindo ou pela direita, ou pela esquerda, ou pelos fundos. Essa era a função do sentinela. Mas a palavra está aqui falando que em vão vigia o sentinela se a cidade não for guardada por Deus. Amém? Toda a nossa vida, ela tem que ser guardada pelo Senhor. Ainda que nós colocamos cerca elétrica, ainda que eu coloque um portão grande, ainda que eu faça um muro de 3 metros de altura, eu preciso entender que quem me protege é o Senhor. A minha proteção vem dele, a minha provisão que eu preciso vem dele. Nós vamos fazer coisas naturais, mas o Senhor é que guarda a nossa casa. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E no segundo ele fala, os obstinados retardam o sono até altas noites. Aqui ele está falando, tem gente que faz, né? Hoje nós vemos muito isso. Com as fábricas aí, as pessoas trabalham às vezes até alta hora da noite para juntar um dinheiro, para ter uma condição. Mas aqui, o que ele fala aqui, essa aqui é para a Isabela, né? Aqui ele fala, o Senhor concede aquele mesmo quando está repousando. Isabela disse, estou repousando no Senhor, e o Senhor abriu as portas da faculdade. Ela estudou, mas ela descansou em Deus. Porque é muito diferente de eu achar que tudo na minha vida é feita pelo meu esforço pessoal. Quando eu penso isso, a glória vai ser para mim. Eu trabalhei. Eu conquistei. Eu trabalhei até 11 horas da noite, por isso eu tenho essa casa. Mas nós sabemos que tudo que nós temos, ela vem da mão do Senhor. Então ele está falando aqui, não adianta a pessoa ser obstinada pelo trabalho. Né? Muitas vezes a pessoa trabalha até altas horas da noite, não cultua, não consegue cultuar, começa a esfriar espiritualmente, porque ela precisa juntar dinheiro, porque ela precisa comprar uma casa, porque ela precisa comprar um carro, porque ela precisa comprar alguma coisa para ela, uma roupa melhor. Mas nós sabemos que nós temos que trabalhar sim, que é do suor do nosso trabalho que nós sobrevivemos. Todo mundo trabalha, mas isso não pode ser a razão do nosso viver.
A razão do nosso viver, que a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós sabemos que nós trabalhamos, mas nós não somos escravos do trabalho, é isso que está falando aqui. Eu vou trabalhar, mas o trabalho não vai ser o meu Deus. Eu ainda tenho um Senhor que governa a minha vida. Eu ainda tenho o Senhor que dita as minhas regras. Eu ainda tenho o Espírito Santo que me direciona, que fala, não adianta você ficar até altas horas e deixar a sua família desprotegida. Não adianta você trabalhar até altas horas e não cultuar. E nunca ir no culto. Você vai esfriar, vai morrer espiritualmente. E quantas pessoas que nós vemos que morrem espiritualmente e atrás dele ele tira toda a geração dele da igreja. Hoje nós estamos aqui no culto de mulheres. E nós sabemos que a palavra diz que a mulher sábia edifica sua casa. Mas a tola, com as próprias mãos, ela derruba. Ela derriba, ela destrói, algumas versões diz. O que significa isso? Significa que eu tenho que pedir para Deus sabedoria para edificar minha casa. A edificação da nossa casa, ela vai muito além de uma construção de uma parede, de uma construção de uma casa, enfim, para a gente morar. A edificação que diz no Provérbios é edificar os nossos filhos na palavra, é edificar o nosso casamento de acordo com a palavra, é edificar a nossa vida em Cristo. Amém? É isso que eles estão dizendo, é isso que o Salmo está dizendo aqui. Amém? E no 3, ele fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E aqui eu quero entrar na parte dos filhos, que é o que o Senhor revelou para mim. Nós sabemos que herança é algo que a gente recebe por direito. Às vezes, nós não esforçamos, não fizemos nada para receber aquilo, né? Às vezes, a pessoa tem um pai que é fazendeiro. O pai morre e a pessoa herda uma fazenda. Só que ela nunca plantou nada, ela nunca comprou nenhum gado, mas ela herdou uma fazenda pronta, porque ela tinha direito, porque ela era filha dele. Então, ela, pelo direito, mesmo que ela não fez nada, ela recebe. A palavra diz que os filhos são herança. Herança de quem? Herança de Deus. Deus nos deu, os filhos são dele. Eles são para nós, eles são dados para nós como herança. Ou seja, Deus tem dado os filhos para nós criar, mas eles são dele, pertence a ele. Nós estamos aqui criando os filhos, mas os filhos são do Senhor, ele nos deu por herança. Então vamos lá no 4, o que ele fala? Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aqui é o que o Senhor falou para mim. As flechas, né, como ele fala aqui, que eles são guardados na aljava. Então nós vemos que o guerreiro, quando eles iam para a batalha, e aqui naquela época não existia tantas armas, mas eles lutavam com espada e com arco e flecha. Por isso eles usam essa simbologia, Salomão usa essa simbologia aqui, para as pessoas da época entender. O que era uma flecha? Era um instrumento de batalha. Era uma arma que eles usavam para batalhar, para se defender. Muitas vezes os flecheiros ficavam em posições estratégicas para se defender. Quando o inimigo vinha atingir aquele país, eles se defendiam. Mas aqui, o que o Senhor colocou no meu coração, foi que essas flechas aqui, é o que quer dizer isso, são os nossos filhos. Os nossos filhos são essas flechas que nós temos guardado na nossa aljava que o Senhor nos deu. E a palavra diz que essas flechas, ele tem algo que é o que eu quero ministrar nessa noite. O guerreiro somos nós, o arqueiro, aquele que vai lançar as flechas. Esses somos nós, as mães, os pais dos filhos. Nós somos o guerreiro. O arco é aonde a flecha vai ser lançada, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Nós que somos as guerreiras, que vamos lançar essas flechas. Que flechas são essas que nós temos lançado? Como nós preparamos essas flechas? Porque o guerreiro, o arqueiro, é ele que preparava a flecha. Ele que escolhia as flechas. Ele que limpava as flechas. Ele que fazia as flechas ficar da maneira certa. Porque nós sabemos que se a flecha fosse torta, ele jogava para cá, ela vinha para cá. Então nós, como os guerreiras, que estamos com esses filhos guardados na nossa aljava, nós precisamos, o que um guerreiro precisa ter? Primeiro, postura de guerreiro e força.
Você já viu guerreiro mole? Se você olhar para um pessoal do exército, ele não é mole, ele é valente. Em algumas versões está escrito assim, que como flechas na mão de um valente. Não sei se alguém tem essa versão. Outras como as flechas na mão de um guerreiro, que é a minha versão. E a outras como flechas na mão de um arqueiro. Ou seja, nós que somos mães, que nós estamos falando aqui para mãe, nós temos que ser essa guerreira valente sobre a vida dos nossos filhos. Mas o que é ser uma guerreira valente? É uma guerreira preparada. Uma mulher preparada para criar um filho. Uma mulher que tem sabedoria divina para criar um filho. Uma mulher que não é inconstante. Você já viu guerreiro? Guerreiro, soldado, militar, eles têm que ser firme. Se o comandante manda para cá, eles vão para cá. Se o comandante manda para lá, eles vão para lá. Mas eles são obedientes. Então o que eu trago? Que nós mulheres temos que ser obedientes à palavra de Deus. Não adianta eu querer que o meu filho seja obediente se eu não sou. Eu preciso ser um exemplo para o meu filho. O guerreiro é aquele que escolhe a flecha. O guerreiro é o que limpa a flecha. Ele molda a flecha para depois ele lançar a flecha. Então o guerreiro, ele tem um papel fundamental se a flecha vai alcançar o alvo ou não. E nós somos essa guerreira. Nós estamos nessa posição de criação dos nossos filhos. Nós precisamos ser firme na rocha. Eu não posso ser uma mulher inconstante. Um dia eu estou bem, um dia eu estou péssima. Um dia eu trabalho, um dia eu não quero trabalhar de jeito nenhum. Um dia eu venho para a igreja e sou muito crente. Outro dia eu não sou crente. Estou no mundo. Uma pessoa inconstante vai criar um filho inconstante. Nós precisamos ter sabedoria divina e pedir para Deus sabedoria sim, para criar os nossos filhos. Então, algumas coisas eu marquei aqui para nós entendermos, amém? O guerreiro que vai lançar essa flecha, ela precisa ter força, ela precisa ter habilidade, ela precisa ter uma postura firme, ela precisa ter uma disciplina de treinamento. Quando a pessoa vai lançar essa flecha, não era da primeira vez que ele ia lançar, ele ia alcançar o alvo. Era muito treinamento. Os braços do guerreiro não podiam ser fracos, tinha que ser forte. E aqui, quando eu estava lendo e meditando nessa palavra, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Vamos lá. Provérbios 29, 17. As meninas colocam aí. Os braços do guerreiro têm que ser fortes, a ponto dele conseguir corrigir e disciplinar os filhos. Não pode ser mole. Olha o que a palavra diz. Provérbios 29, 17. Corrija o teu filho e ele te dará descanso e dará delícias à tua alma. Nós não podemos deixar os nossos filhos sem correção. Às vezes muitas pessoas falam assim, não, mas eu não posso bater no seu filho. Nós não precisamos bater, mas nós precisamos disciplinar. Eles têm que ver em nós uma postura firme. Nós não podemos ser fraca. Não podemos ser uma pessoa que não consegue passar uma segurança para uma criança. Precisamos passar uma segurança. Vai lá em Provérbios 29, 15. Diz assim, a vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, olha o que está falando aqui, ó. A vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria aos nossos filhos. E hoje há uma inversão de valores. A pessoa fala, não, eu não posso repreender meu filho. Nossa, ele vai ficar traumatizado. Deixa ele fazer o que ele quer. Ele quer ficar no celular o dia inteiro, deixa. Mas isso não vai trazer para os nossos filhos sabedoria. Isso vai trazer o quê? Vergonha para nós mais tarde. É o que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo, vai acontecer. Porque tudo que está na palavra vai acontecer. Então eu preciso estar ali alicerçado na palavra. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Diz assim, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo.
Então, por que Deus deixou todos esse versículo para nós? Para nós não ser levado hoje qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de educação de filhos. Nossos filhos são educados de acordo com a palavra, amém? Então vamos lá. Então vocês já aprenderam que vamos educar o filho. Bom, qual é o alvo dessa flecha? O arqueiro, o guerreiro, que são as mães, os pais, ele pega a flecha e ele vai lançar. Mas qual é o alvo dessa flecha? O alvo é Jesus. O alvo é a salvação dos nossos filhos. O meu alvo tem que ser Cristo. O alvo do meu filho tem que ser Cristo. O alvo da minha família tem que ser Cristo. Eu posso orar para minha filha fazer a melhor faculdade do mundo. Eu posso me esforçar, trabalhar para pagar a faculdade, para minha filha ter o melhor emprego. Eu posso dar as melhores coisas para ela. Mas o que eu tenho que desejar primeiramente para o meu filho é que ele seja salvo. Porque a palavra diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que está dizendo, acho que é Marcos. Vamos ver que eu anotei aqui. Marcos 8,36 diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Então nós devemos direcionar os nossos filhos, que são as flechas que estão nas nossas mãos, para o alvo, que é Cristo. Eu não vou me cansar. Eu vou me direcionar quando eles estão criança. Eu vou direcionar eles quando eles são adolescentes. Eu vou direcionar eles quando eles são jovens. E até quando eles são casados e ainda não conhecem o Evangelho. Eu preciso direcionar os meus filhos. Eu preciso me esforçar para direcionar os meus filhos na palavra da salvação. Porque, irmãs, se você visse hoje, aos olhos naturais, sem espiritual, o seu filho pequenininho, que não sabe discernir a diferença da mão direita para a esquerda, uma criança pequena, pequenininha, indo em direção a labirinto de fogo, você ia ficar parado esperando? Ia falar: filho, vem aqui, a mamãe quer te ajudar. Você não ia falar isso. Você ia correr, se posicionar na frente dele e bloquear a passagem dele, porque ele ia cair no fogo. E muitos de nós, às vezes, ficamos parados vendo os nossos filhos indo para o inferno. Nós precisamos agir verdadeiramente consciente que existe céu e existe inferno, sim. E nós sabemos que muitos estão indo para lá. Então eu não posso descansar, eu preciso orar. Eu preciso repreender. Deus me deu autoridade para isso. Para repreender o inimigo que está prendendo meu filho. Deus nos deu autoridade. Usa a autoridade que você tem sobre a vida do seu filho. E aqui, esse contexto, ele fala como se estivesse numa guerra. Se você for ver esse Salmo 127, a analogia dele é um soldado que está no meio de uma guerra. E hoje nós sabemos que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. É isso que diz em Efésios. Mas é contra principados e potestades. Então a nossa guerra, ela é espiritual. Então as nossas armas também têm que ser espirituais. E para mim vencer uma guerra, o que nós necessitamos? Efésios fala: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir firmes, não é? Então nós vamos nos revestir, nós vamos orar e nós vamos usar a autoridade que Deus nos deu sobre a vida dos nossos filhos, amém? E quem são essas flechas? As flechas são os nossos filhos. As flechas iam aonde o arqueiro não podia chegar. As flechas, elas iam mais longe do que o guerreiro. Ainda que o guerreiro corresse muito forte, ele não conseguia superar a flecha, porque a flecha era muito rápido. Assim, nós sempre desejamos para os nossos filhos. Às vezes, nós não fizemos uma faculdade, mas nós queremos que os nossos filhos façam a melhor faculdade que puder. Às vezes nós não tivemos uma casa própria, mas nós batalhamos para que o nosso filho estude, para que ele consiga ter a casa própria. Muitas pessoas que não tiveram uma casa própria, criaram filhos que foram donos de várias casas, porque conseguiram colocar na cabeça do filho valores, bons valores dessa terra e do céu. Amém? Então as flechas, elas são os nossos filhos. E nesse trajeto entre o arqueiro, o guerreiro, o arco e até chegar no alvo, essa trajetória quem vai dar é o guerreiro.
É o guerreiro que está segurando o arco na mão. É ele que decide se a flecha vai para cá ou se a flecha vai para lá. Ou se a flecha vai para frente ou se vai para trás. E nós sabemos que nós somos essa guerreira. Nós temos esse poder sobre a vida dos nossos filhos e nós sabemos que nós temos. Ainda mais quando os filhos são criança. Nós devemos ensinar o caminho que eles devem andar. Nós devemos falar, filho, é por aqui, ó. A palavra está dizendo que é por aqui, então vai por aqui que vai dar certo. Aí ele quer virar para cá. Você fala, não é por aqui, é por aqui. Não é assim que nós ensinamos uma criança a falar? Repetindo várias vezes para ele a palavra certa, até ele aprender? Não é assim que nós ensinamos os nossos filhos a caminhar? Várias vezes ensinando ele a trocar os passos e ele vai caindo, até que um dia ele aprende a caminhar? É assim que nós vamos ensinar os nossos filhos a seguir a Cristo. É trazendo na igreja hoje, é amanhã, depois da manhã oferecendo uma pizza, aí ele vai vir. Quando é criança, nós precisamos trazer os nossos filhos. Porque a palavra, ela não erra. Se a palavra está falando, ensina a criança, é porque nós devemos ensinar. E ainda quando ela for velho, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Então, essa flecha, para ela atingir o alvo, ela depende de duas coisas. Da força do guerreiro e do arco se está firme. Então, os nossos filhos dependem da nossa estabilidade, da nossa força em Cristo e da palavra de Deus para eles chegar no alvo. Os nossos filhos precisam disso.